Olá, bom dia, paz! Estamos aqui para gravar então o nosso episódio 19 da nossa jornada em busca da sabedoria para bem viver. Estávamos falando então dos destaques de alguns versículos, do versículo 8 do capítulo 19 de Provérbios, que trabalha aí o entendimento, portanto, de que quem busca a sabedoria ama a sua própria alma, né? E estávamos falando então também sobre a questão da soberania do rei, no versículo 12. Ele pode determinar a ceifa de vidas, assim, de modo até aleatório, né? Pensando mais nos modelos dos reinados absolutos, né? Antigos, dos séculos passados, quanto ele podia mandar soltar qualquer um que ele assim desejasse, né? Então, isso aqui é importante para nossa reflexão hoje também. No versículo 14 ele vai falar que a casa e a riqueza são heranças dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Nós gravamos um vídeo recentemente, aí com a edição da Ermelinda, a coordenação da Ermelinda, e está lá no canal falando sobre como é que é o título, meu bem? Achando... Como achar a esposa certa, alguma coisa assim, né? Então você pode ter aí um pouquinho mais de informação específica desse assunto nesse vídeo lá, tá no TikTok e no YouTube, se não estiver errado, e no Instagram. Versículo 15, a preguiça lança em profundo sono e a alma indolente sofrerá fome, né? Veja como há um princípio aqui, o princípio de que a preguiça leva à pobreza. Preguiça e pobreza estão ligadas, é verdade? Não é necessariamente, não é uma garantia de que quem trabalha muito vai ser rico, mas pelo menos aqui a ideia da fome é da não falta do que é básico, né? Da não falta do que é elementar. E o versículo 19, sobre a disciplina dos filhos, né? Às vezes um pai e uma mãe, quando vai disciplinar seus filhos, fica cheio de dor no coração. Isso, amor? Dor do coração. Mas disciplinar os filhos, diz o versículo 18, castiga seu filho enquanto há esperança. E não deixe que a sua alma ceda por causa do seu choro. Né? O filho, crianças são também, não sei se consciente ou inconscientemente, manipuladoras. Então, diante desse cenário, você pode, portanto, entender que, que quando o filho chora, a tendência dos pais é afrouxar, diminuir, reduzir e não executar a disciplina bíblica, né? E aí o cuidado com um pai crente, uma mãe piedosa, cristã, ou pelo menos que estão lutando para serem piedosos cristãos, é também não disciplinar os filhos de forma indecorosa, raivosa, dominado por uma ira carnal, né? A gente tem que se acalmar primeiro para entender qual a melhor abordagem, porque é uma questão também de comunicação. O seu filho precisa entender por que está sendo disciplinado. Ele precisa entender que transgrediu uma lei, um mandamento, um princípio da família. Ele precisa também entender que pecar gera dor. Ele está sentindo aquela dor por conta da transgressão, do pecado, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter no processo de disciplinar nossos filhos. Eu sei que esse é um assunto bem delicado, né? Nós também não estamos fazendo nenhum tipo de apologia à violência infantil, de jeito algum. Pai e uma mãe que tem coração de carne funcionando aí, sangue bombeado aí, não vai também maltratar seus filhos, agredi-los, não, né? Então, mas a disciplina ela é necessária na vida da criança, né? Aqui até minha fala é mais como pedagogo, não como teólogo. Os processos educacionais envolvem o aprendizado do limite. A criança que não aprende que há limites a serem cumpridos, que eu não posso passar daqui para lá, tem palavras que não podem ser mencionadas, tem regras a serem seguidas, tem atitudes que não podem ser expostas. Tem, por exemplo, nós temos 4 filhos, dentre elas uma menina e 3 meninos. Então, quando eles vão brincar entre eles, às vezes os meninos são um pouquinho mais grossos, brutos. Então, é nosso papel, especialmente meu como pai, pelo fato também de ser menino, de instruí-los que nesse processo de se relacionar com a irmã deles, precisa ter delicadeza, precisa ter respeito, não só por ser a mais velha, mas precisa ter respeito porque ela é menina.
E precisa ter respeito entre eles também, meninos, né? Tem questões até de coisas que se brinca com o menino, né? No pega-pega, que não se brinca com a menina, né? Entre meninos, às vezes, se empurram e tal, no peito, coisas assim, que não se faz esse tipo de brincadeira com a menina. Então, é um processo que você vai... E eles vão quebrar esses princípios enquanto estão aprendendo, e é papel dos pais aí serem os guardiões do aprendizado, do processo pedagógico. O que você pode acrescentar sobre isso, amor? Sim. Não, é isso mesmo. A gente precisa ajudar, orientar os nossos filhos, porque eles estão nessa fase do conhecimento, né? Então, eles ainda não sabem discernir o certo e o errado. Então, aí os pais servem como os guardiões, né? Como os guardiões dos próprios filhos. E a disciplina, se ela não fosse algo proveitoso, Deus não colocaria na sua própria palavra como algo para a gente seguir, né? Uhum. Então, quando a gente fala em disciplinar os filhos, é justamente isso que o Deus acabou de falar, né? Não é maltratar, não é Sim. exceder. Aqui a palavra fala que você não pode exagerar até levá-los à morte, né? E dá essa ideia de que você não pode castigá-lo quando você está irritado, quando você está com raiva, porque a tendência de você ultrapassar os limites aí são maiores, né? Exatamente. Então, quando você vai disciplinar, é bom você fazer ele entender que ele não só foi desobediente a você como pai, mas como foi desobediente a Deus. E desobediência a Deus é castigo, e o castigo, né, tem suas consequências. Então é sempre bom levá-los a entender que eles estão cometendo um pecado, e isso ajuda eles a serem crianças mais obedientes, mais cristãos, né? Uhum, sim. Então nós devemos sempre praticar isso aí. Minha esposa te conta também, eu tive uma experiência muito parecida, né? Na adolescência, né? De ter roubado um carro. Quer dizer, não roubar. Não é roubar. Meu Você pai é tirou da mecânico. oficina do seu pai sem pedir. Meu pai estava fazendo manutenção de carro e tal, e eu sabia onde ficavam as chaves. E aí meu pai não estava em casa, eu fui lá, peguei a chave, liguei o carro. Foi né? dar um rolê. E fui dar um rolê para impressionar as meninas, né? Ai. Palhaço. Aquele era uma versão antiga. Esse aqui tá comprometido com você. E aí era para impressionar as meninas e tal, né? E aí eu fui dar um rolê e tal. Poxa, como o pecado nunca dá certo. Mas no início parecia algo legal, o bom, né? Não, a última Coca-Cola assim no deserto, né? Me sentindo, acho que eu tinha 16 anos mais ou menos, né? Me sentindo cara, andando bem devagarinho com o carro que não é meu, né? E tal, com o vidro arreado, olhando as pessoas. Sorrindo e acenando. A mulherada vibrando. Mas apanha, hein? E aí, pra piorar, meu bem, chegando em casa, de quem que eu bato o olho? O dono do carro que veio buscar o carro. Meu Deus! O dono do carro veio buscar o carro. E agora? E eu gelei. Eu parei o carro, desci, aí tentei inventar uma história que fui testar o carro, que não sei o que. Eu sei que deu um problema no meu pai com o dono do carro, e quando meu pai chegou, eu apanhei uma boa surra. E aí... né? Essa foi a primeira vez? Foi a única, na verdade. A única vez que seu pai te bateu? Foi. Então, Bem merecido, né? Nunca mais roubei nada. Podia ter crescido um corrupto, um ladrão, né? Estaria no presente, né? Nunca mais roubei nada de ninguém. Toda vez que a tentação chegou, eu falei, não, isso só gerador de sofrimento. Essa sensação de alegria no início acaba amarga. E você conta também que teve uma experiência nesse sentido, né? Sério. Eu acho que eu devia ter uns 6 anos. Eu tinha 6 anos. E foi bem na época em que o país ainda estava em guerra, então as condições financeiras estavam muito difíceis demais. Meu pai estava desempregado, e a minha mãe fazia uns bicos aí pra gente sobreviver. E eu me lembro que eu estava com muita fome, eu estava na escola, não tinha tomado nem café da manhã, nem nada.
Tava O morrendo. mata-bicho. É, o mata-bicho. Mata-bicho é café da manhã. Eu tava morrendo de fome. E a minha colega, ela tinha levado o dinheiro da mensalidade pra pagar na escola, né? Eu sei que eu vi o dinheiro no bolso dela. Aí ela tinha colocado na mochila. Eu insisti pra ela colocar no jaleco, né? Porque seria mais fácil de eu pegar. Resumindo, eu peguei o dinheiro, fui comprar uma comida que na hora me satisfez, sabe? Eu me senti muito Viva! viva. Só que eu esqueci que toda ação, né, Tem uma tem uma consequência. consequência. É. Aí eu fui em casa, né, porque a gente caminhava acho que uns 5 quilômetros a pé, até da escola pra casa, né, e vice-versa. Aí chegando em casa, eu me lembro que depois eu tava brincando, que tal, aí minha colega chegou com a irmã dela e contou no meu pai. Gente do céu, meu pai pegou no cinto. Mãe, me deu uma surra daquelas. Nossa, me deu uma surra. Ele, como era policial, né, ele sempre dizia que a coisa que ele detesta Sim. é ladrão. Aí ele falou, filho meu nunca será ladrão. Aí ele me bateu, eu chorei tanto que eu dormi chorando. Mas desde aquele dia eu nunca mais peguei nada que não fosse meu. Nunca. Só, E sempre que eu vejo... só o dinheiro que eu deixo na É. calça, quando a roupa. E sempre que eu vejo assim, coisas de alguém, eu nem chego perto. Chama o dono, né? Isso é uma coisa que eu aprendi por conta dessa repreensão e disciplina que meu pai teve. Sim. Claro que foi necessário ele ter me dado uns tapas, né? Porque foi um roubo. Foi. Um roubo grande, né? Porque Prejudicou a outra pessoa. foi a mensalidade de alguém. Na minha cabeça eu só queria comer, porque era criança, né? E eu precisava A satisfazer. propina de alguém, mensalidade. Eu tava morrendo de fome. E sobre isso, o que você acha? A gente, sabe, escrever uma carta assim no Senado, na Câmara, compartilhar essa experiência, né? Quem nós sabe não pode- diminuir um pouquinho, né? Enfim, vamos seguir. Os delitos, pequenos delitos. Mas tô aqui, gente, não tenho trauma de ninguém do meu pai. Ama o Eu pai. sou uma mulher correta. Ama o pai, Uso bem os meus recursos, não mexo do que não é meu. A coisa dos Exatamente. outros eu não cobiço, não roubo, não faço nada disso. Graças à correção do meu pai. Ou que eu tinha 6 anos, hein? Então esse negócio de que bater o filho vai deixar ele traumatizado, que tal. Precisa tomar cuidado. Isso é mentira do diabo. Mas tá? de novo, nós não estamos fazendo nenhuma apologia, tá? Não querendo ser processado aqui, tá? Nenhuma apologia, você faz com o teu filho do jeito que você quiser. Estamos falando aqui Depois, as de nossas consequências experiências também antigas. você... São nossas experiências antigas, tá? Então, o versículo 18 está falando isso, né? Capítulo 19, versículo 18 de Provérbios. Disciplina seu filho. Como é que tá a tua versão aí? Versículo 18. 18. Capítulo 19, versículo 18. A minha versão diz, aquele que... Eu 18 ou 19? Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda ao ponto de matá-lo. Isso ok? aí. Então, a correção, de novo, correção é conversar, correção é colocar no cantinho, correção às vezes é uma beliscadinha, né? Não é nada de violência ou agressão, tá bom? Deixa isso claro aqui e registrar. E principalmente tirar aquilo que ele mais gosta. Né? Exatamente. Nos dias de hoje, os pais estão deixando muitos filhos na tecnologia. Tecnologia, Então, tira os o celular, games, né? tira o game, manda ele lá arrumar o quarto, varrer a sala, fazer alguma coisa. Né? Então, isso já é um castigo bom e ao mesmo tempo vai ensiná-lo que ele precisa trabalhar, né? Sim. Precisa organizar as suas coisas. Então, faça sempre coisas para tornar o seu filho ou sua filha uma pessoa melhor, visando para o futuro. Não fique apenas pensando no agora, no imediato. Porque Mas pense que isso vai o construir objetivo um é caráter trabalhar bom para ele. consequências, né? Ação e consequência, né? Esse me parece ser o objetivo pedagógico aqui. Essa ação tem essa consequência, aquela ação tem aquela consequência. Isso. Se você fizer essa ação, vai ter que lidar com essa consequência. Se você praticar essa, vai ter que lidar. Então, ele precisa entender isso. Se eu fizer isso, eu vou ter recompensa. Meu pai vai se agradar, minha mãe vai se agradar e tal. Se eu fizer aquilo, eu vou lidar com a disciplina do meu pai e da minha mãe, né? Então, Isso aí. aqui em casa, quem é mais disciplinador? Eu. Você. Verdade. Você é mais disciplinador. Então é isso, minha gente. É isso que a gente queria dividir com vocês no capítulo 19, fazendo destaque aqui na questão da disciplina do versículo 18, tá bom? Então, esse é o nosso episódio 19, Provérbios 19.
Que Deus te abençoe. Nos vemos aí amanhã. E lembre-se, Olha aqui, vamos até o dia 31, tá? o meu versículo 22, ele é bem engraçado, olha aqui. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Isso te Sim. lembra alguma coisa? O quê? Politicagem. Ah, sim, é verdade. Que sobe por cima do pobre. Mas é isso, gente. Nós temos que ir lá. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por essa nossa caminhada aí em Provérbios. Tivemos algumas dificuldades ontem e hoje no YouTube, mas fizemos todos os dias. No Instagram não tem quebra. Todos os dias a gente está fazendo no Instagram. E se Deus abençoe, amanhã estaremos lá nas 3 plataformas: Facebook, YouTube e Instagram. Acompanhe-nos também lá no TikTok, tá bom? Gilson Nóbrega 2022. E ajude a gente também a crescer o canal, né? Sim. Compartilhe, Sim. recomenda para outras pessoas, né? Sim. Comente aí, dá um like, que a gente quer se aperfeiçoar cada vez mais, quer trazer mais conteúdo relevante para as nossas vidas, né? Para a nossa comunidade. Então você aí, nosso parceiro, nos ajude a alcançar mais pessoas, a ter mais likes também, beleza? Beleza! Au revoir! Tchau, tchau! Beijão no coração. Como que é tchau, tchau em outras línguas? Bye, bye! Eu acho que é a See you! Arrivederci! Deus te abençoe. Valeu! Jeito, as mais línguas.